E vamos todos em cima, vá. Está muito melhor, umas palmas, vamos. Força! E a verdade por Deus está aqui. Ele disse que estaria, ou se tivessem 2 ou 3, nós somos muitos mais. Vamos então celebrar com alegria esta Eucaristia e fazer de Cristo e fazer deste Espírito Santo uma presença hoje, aqui e agora. Irmãos, porque nem sempre a vida nos corre como nós gostaríamos, porque nem sempre tivemos o coração para amar e para servir, vamos pedir perdão ao Senhor para que esta Eucaristia seja um momento de festa, mas um momento também de paz no nosso coração. Peçamos por isso perdão ao Senhor das nossas fragilidades e de tudo aquilo que fizemos de mal. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, que Ele perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que pelo mistério do Pentecostes santificaste a Igreja e dispersa de todos os povos e nações, derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados dos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
os que estão a ouvir. Então, como é que os vamos? Primeiro, nós falamos o problema. Pactos, médios, eremitas, capitães da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha da Síria, colónias de Judá, tanto gigantes como prossélitos, cretenses e árabes. Abrimos no mar das regiões, as maravilhas de Deus, palavras de Jesus. Senhor, nosso Espírito.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo São João, glória ao vosso Senhor. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com o rei dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos de morada. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao ver o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoados os pecados serão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. E agora o grande salva tomas a palavra de Deus. Agora sim, vamos falar. Muito bem, podem sentar-se. Vamos lá ver uma coisa. Vão ter a paciência de ouvir, está bem? Eu prometo ser breve. Se vocês ouvirem, se não ouvirem, vocês vão ficar aqui até às sopas. Ora, muito bem, eu gostava de fazer uma estatística no início desta reflexão. Do pessoal que está todo aqui, quem é que gosta de francês? Bem, pessoas de francês. Eu devia fazer essa pergunta, talvez. Vamos aqui, quem é que gosta de inglês? Epa, tem mais alguns, Os professores de português estão aqui todos em barreira, porque eles já sabem que você chamamos assim. Quem é que gosta de português? Epa, vocês estão se consolando, muito bem. E porquê que eu falo disso? Vocês querem saber porquê que eu falo disso? Olha, porque falar do Espírito Santo é muito difícil. Eu prefiro falar daquilo que o Espírito Santo cria na nossa vida. Está bem? Vamos pensar assim. A primeira leitura, como é que eu poderia resumir ao falar dela? Assim, desta maneira. Os discípulos estavam fechados. Porquê? Porque Jesus tinha morrido na cruz. Estavam cheios de medo, porque eles também tinham as pessoas a perseguir-nos. E o que é certo é que eles fecharam-se cheios de medo num lugar para não serem vistos, para não serem mortos, como Jesus, para não sofrer o mesmo destino de Jesus. E eis que eles, depois de receber o Espírito Santo, foram todos corajosos, já sem medo, anunciar que Jesus estava vivo. E o que é certo é que quando eles se reuniram todos, ouvimos dizer que havia pessoas de vários lugares, vários povos, que entre si estavam a falar, cada um na sua língua. Imagina, vamos agora imaginar, uns a falar inglês, uns a falar francês, sem perceberem nada o que é que uns e o que é que outros diziam, mas todos se percebiam. Vocês não acham isto estranho? Digam lá vocês. Eu estou a ouvir. Agora já percebi, muito bem. Era muito estranho como é que eram as pessoas sem saberem as línguas e todas elas se percebiam. Meus amigos, e vamos dizer uma coisa. Quando nós falamos a linguagem do amor, toda a gente se percebe. É isto que esta leitura quer dizer. Quando nós somos bons, quando nós praticamos o bem, quando nós fazemos coisas boas, quando nós somos promotores da paz, quando nós nos respeitamos uns aos outros, quando nós somos capazes de ajudar os nossos amigos, quando nós somos capazes de fazer o bem, resumindo, toda a gente percebe. E esta é a linguagem do amor.
Santo. O Espírito Santo convida-nos todos a aprender esta língua, a aprender este alfabeto que se faz, que é um alfabeto que não se faz com aquilo que nós aprendemos, com as palavras que nós aprendemos, mas faz com as obras que nós fazemos. É realmente uma língua nova que o Espírito Santo vai inaugurar e um alfabeto novo, que é o alfabeto do amor, o alfabeto das boas obras. E eu penso que nós já começamos a perceber o que é que o Espírito Santo cria em nós. Torna-nos pessoas boas, capazes de praticarmos o bem. Esta é a primeira ideia. Ora, uma segunda ideia, sabem que, assim como os discípulos se esconderam com medo, é certo que nós também nos escondemos às vezes com medo. E nas escolas acontece muito isto. Há muitos alunos que se escondem com medo, por causa daquilo que são, por causa dos colegas, daquilo que os colegas dizem. Há alunos que se escondem com medo. Há alunos que se escondem com medo por causa da sua família ou por vergonha da sua família. Há alunos que têm medo porque não têm confiança em si, daquilo que são capazes de fazer. E muitas vezes estão acorrentados a estes medos. Como há também professores que têm medos. Eu também tenho medos. Toda a gente tem medos. Então, o Espírito Santo, o que é que nos quer fazer? Ajudar a não termos medo. Ajudar-nos a sermos pessoas corajosas, que sejam capazes de lutar pelos seus objetivos. Nós somos pessoas amadas, e é isto que nós devemos sair daqui com esta noção, que somos pessoas amadas. Finalmente, o que é que o Espírito Santo cria em nós? Eu vou-vos contar uma história que vai ser a última coisa que vou dizer. E vamos contar essa história. Havia um menino que na escola era muito alegre. Brincava com os outros meninos, era uma pessoa muito simpática, era uma pessoa muito divertida, gostava de estar com os colegas, colaborava nas aulas, enfim, uma série de coisas. Mas aconteceu que este menino tinha muitos problemas em casa. E um dia a coisa complicou-se. E os colegas deste menino viram que este menino estava triste, já não falava com ninguém, já não brincava com ninguém, já não se juntava a ninguém. E o que é certo é que os professores falaram com este menino e disseram: mas afinal, o que é que se passa? Tu estás diferente, tu já não és o mesmo, já não és a mesma pessoa. Os colegas também iam ter com ele e perguntavam o que é que se passava. E ele um dia segredou a um professor: o que se passa é que em minha casa as coisas estão muito complicadas. E quando eu venho para a escola, não tenho vontade de ver ninguém, não tenho vontade de estar com ninguém, e às vezes sinto-me tão sozinho que tenho raiva de mim próprio porque afastei os meus amigos e eles agora não querem estar comigo. O que é certo é que depois deste desabafo, este menino lá um dia se sentou num banco e veio outro menino ter com ele e sentou-se ao lado dele e disse: eu hoje quero ficar contigo. Só lhe disse isto: eu hoje quero ficar contigo. Vocês sabem que esses dois meninos, mais tarde, muitos anos depois, encontraram-se e foram tomar uma cerveja. E um disse ao outro, aquele que estava sempre calado e que estava sempre sozinho: tu sabes, há coisas que eu esqueci da escola. Eu esqueci-me do inglês, do francês, eu esqueci-me da matemática, da física, esqueci-me de muita coisa. Mas só me lembro de uma coisa que me fez muito feliz. Foi tu um dia teres chegado ao pé de mim e me teres dito: eu hoje estou contigo. E se eu pudesse resumir aquilo que o Espírito Santo cria em nós, eu penso que é isto que esta história diz. Mesmo que estejamos desiludidos, tristes,
Por isso está sempre presente na nossa vida e Deus nunca deixa de nos compreender. Por isso, para Deus, nós nunca somos incompreendidos. Somos amados. E vamos agora pedir pelas várias intenções que nos reúnem neste dia, fazer várias preces, mas cada um poderá também, no seu coração, pedir ao Senhor, nesta Eucaristia, tudo aquilo que mais precisa para a sua vida. Nesta oração universal, confiemos ao Senhor todos os nossos alunos, professores, esta escola inteira e todas as nossas famílias. Académico e espiritual, marcado pela justiça e pelo respeito e pela fraternidade. Oremos, irmãos. Pelos nossos irmãos, os que se conosco pelos que vivem nós de certeza, eu desamo, pelo que o Espírito Santo nos concede sabedoria, coragem e poder, poder e oramos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Às vezes há aqui um som esvoto da aparelhagem, mas pronto, são coisas que acontecem. Exerce a sua missão com dedicação, paciência e entusiasmo, ajudando de forma pessoal, integrada e solidária a nossos irmãos. Pelo Senhor, as igrejas e todos os colaboradores desta Assembleia, para que o Senhor trabalhe muitas vezes seja em si e vive uma vida no espírito de serviço, oramos, irmãos. Pelas famílias dos nossos bebês, para que encontrem no Espírito Santo força das dificuldades, paz nas preocupações e união nos lares. Oremos, irmãos. Por todos nós aqui reunidos, pela característica do Espírito Santo, fortaleça nossa fé e nos ajude a viver melhor comunhão, amizade e espírito de ajuda. Oramos, irmãos. Tudo isto pedimos ao Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Maria das Silvas.